ver a apresentação? Todo mundo tá? Tudo certo. Sim. Então tá bom. Então, vamos começar, né? Bem, dando início aos trabalhos, primeiramente, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Quem gostar, dá um like, clica aí no sininho, se inscreve no canal, dá um apoio para nós. A gente vai estar conversando um pouco, passando um pouco para vocês sobre feedback e algumas dicas de como utilizar essa ferramenta. Provavelmente a Maria Laura vai dar dicas mais importantes que as minhas, porque, enfim, né, sou eu. Então, vamos começar. Por que usar o feedback? O feedback ele é importante, né, para entender como o seu comportamento foi interpretado ou recebido por outro, uma vez que nem sempre conseguimos perceber por nós mesmos o impacto de um comportamento no nosso trabalho. Isso eu acho que é, digamos assim, comum para todo mundo. Às vezes você tem uma atitude, faz alguma coisa e aquilo ali é interpretado de diferentes formas por diferentes pessoas, né? Então, o objetivo do feedback é dar um retorno para você se aquilo, se a sua atitude, seu comportamento tem, digamos, uma percepção, né, positiva ou negativa sobre as outras pessoas, tá? Quem tem uma frase antiga, acho que todo mundo aqui já ouviu, né? Tipo, a arte de parecer grosso quando eu estou falando normal. Então, basicamente, tem disso, né? Para mim tá normal, mas as pessoas podem interpretar como se eu estivesse sendo grosso. Então, faz bem parte disso que você ter o feedback de estar recebendo essa informação. Bem, o feedback, ele faz parte da nossa cultura, né? Ele faz parte da cultura do Bridge. Lá a gente tem eu esqueci como é que chama, né? Os itens lá da cultura. Um deles, melhoria contínua, que com algumas perguntas, se você promove feedback na sua equipe, se você sabe assimilar o feedback, que é algo muito importante, né? Você saber assimilar esse feedback, e você assimila, pensa sobre o que errou no passado e procura melhorar. Isso faz parte, né? Tudo isso está relacionado ao feedback e com a cultura do laboratório. Trazendo um pouco da pesquisa da PCO, de 2019 para 2020. Dois itens que são: pessoas elogiam quando é feito um bom trabalho e o líder identifica meus pontos de melhoria. De 2019 para 2020, o fator de pessoas elogiam quando é feito um bom trabalho caiu 8 pontos na PCO. Então, aparentemente, nós não estamos elogiando nossos coleguinhas quando eles fazem um bom trabalho. E também o líder identifica meus pontos de melhoria. Então, os líderes provavelmente não estão dando um feedback para os liderados e identificando seus pontos de melhoria. Então, são dois pontos que tiveram uma queda significativa na PCO de 2019 para 2020 e que podem ser facilmente melhorados através de um bom feedback dado tanto para os seus colegas quanto para os seus liderados, que não deixam de ser colegas. Enfim. E agora, obrigada, Marvale, falando um pouco sobre a pesquisa de feedback que foi aplicada no final de maio. A gente tem alguns resultados, então 47% do laboratório participou dessa pesquisa e ela também deu embasamento para a gente poder estar fazendo esse compartilhar, porque as duas coisas estão muito conectadas, né? Pode passar, por favor. E ali na pesquisa a gente pôde ver qual é o valor do feedback para os Bridgers. Então, existia uma pergunta que era: se costuma receber feedback, você considera que? E ali a gente abordava se contribuíram, se não recebeu, se foram bons, mas se ainda podiam ser melhores, se eles não foram construtivos, ou se eles não foram muito bons, mas podem melhorar. E a maior parte das pessoas que responderam, então 47 respostas de 57 participantes acreditam que o feedback contribuiu com o desenvolvimento, então ele tratou tanto dos pontos positivos quanto os negativos da situação. Então a gente vê que quando o feedback, apesar de às vezes não ter
não ajudar, ou às vezes não ser muito bom e sempre poder melhorar, a gente percebe que ele está contribuindo sim para o desenvolvimento. Tá. E como acontece esse feedback no Bridge? A gente sabe que, como já foi dito antes, né, o feedback ele faz parte da nossa cultura. E o próprio Bridge tem essa vontade de estar recebendo feedback. Então, o próprio laboratório aplica tanto o NPS com o questionário com os seus clientes, no Ministério da Saúde e a Anvisa. Eles respondem a pesquisa do NPS e do questionário, e isso por projeto do Bridge, né? Isso nada mais é do que um feedback que o laboratório recebe e em que pontos ele tem que melhorar, o laboratório e o projeto em si. Então, quais são aqueles pontos que estão bons, né? Na verdade, um feedback positivo. Então, o que os clientes avaliam que está bom e o que os clientes avaliam que precisa melhorar. Então, o próprio laboratório tem esse interesse de estar recebendo esse feedback, né? E dentro do Bridge, o que acontece? Os colaboradores, eles costumam dar feedback, ou deveriam, né? Dar feedback para os líderes e também respondem a PCO. Na PCO, nada mais é que acaba sendo também um feedback, né? E faz uma avaliação do trabalho dos líderes. E os líderes dão um feedback para os colaboradores, os seus liderados. Os líderes realizam feedbacks entre si. Os líderes passam feedback para os gerentes e também fazem avaliação através da PCO. A gerência passa o feedback para os líderes, né? Como está o trabalho deles, onde eles têm que melhorar. E os próprios colaboradores acabam avaliando a gerência, passando um feedback através da PCO. Há também a opção dos colaboradores darem feedback para a gerência, mas a gente sabe que é um pouco mais difícil, né? Talvez um colaborador que tenha, os colaboradores que tenham um pouco mais de tempo de casa conseguem fazer isso com mais facilidade. Mas para os novos, dando esse feedback para a gerência, já fica um pouco mais, digamos, um pouco mais difícil por conta, digamos assim, da distância, né? De quem é a responsabilidade pelo feedback? Na verdade, a responsabilidade, ela é de todos. E um exemplo disso... Oi. Caísa, acho que ela falou também que acontece dentro dos colaboradores. E sim, também acontece dentro dos colaboradores, né? Outro esquema, entre os colaboradores, no caso. Né? A gente não colocou aqui, porque a gente vai chegar lá. Obrigada. Tá. A questão da responsabilidade, né? De quem é a responsabilidade pelo feedback. A responsabilidade, ela é de todos. E a gente vai ver aqui mais especificamente. Os líderes devem dar feedback para os seus liderados, que digamos assim, faz parte do papel, da função. Então, eles têm que estar trabalhando isso. Mas a opinião dos próprios bridgers, né? Tinha uma pergunta na pesquisa que era... A gente está passando um helicóptero aqui. Não sei se vocês conseguem... Ir embora para não atrapalhar. Desculpa. Moda, né? Eu gostaria de receber feedbacks com mais frequência. 45% das pessoas que responderam disseram que gostariam de receber feedback com mais frequência de ambos, tanto do líder quanto dos colegas de projeto. E 12%, 12,28%, que gostariam de receber mais feedback dos colegas de equipe de projeto. Então, assim, as pessoas querem receber dos dois, tanto do líder quanto dos colegas. Então, acaba sendo a responsabilidade de todo mundo, né? Você dá esse feedback para os seus colegas de trabalho, tanto para o líder quanto para os seus colegas de equipe, pode ser de outra equipe, de outro projeto, enfim. Dessas pessoas que responderam, 25% disseram que não sabem como estruturar e passar um feedback. Então, eu gostaria de dar mais feedbacks, mas eu não sei como fazer isso. Eu não sei como estruturar esse feedback para estar passando para os meus colegas. E aí, a Maria Laura vai explicar um pouquinho melhor essa parte. Sim.
Então, a gente disse que a gente tem tipos de feedback. Então, a gente tem feedback positivo ou construtivo. E muitas vezes o construtivo ele é trazido, ele é abordado como se fosse um feedback negativo. Só que trazer essa nomenclatura de feedback negativo já traz vários preconceitos junto com isso. Porque quando a gente pensa em negativo, a gente já pensa em uma crítica. E quando a gente fala sobre construtivo, a gente fala sobre ter um objetivo de abordar um comportamento ou uma atitude que teve um impacto que foi abaixo ou que foi fora do esperado e que pode ser aprimorado. E o feedback positivo, ele tem como objetivo, então, apontar uma atitude ou um comportamento que teve impactos positivos e que a gente gostaria que se repetisse. Então, quando a gente traz essa perspectiva de um feedback construtivo no lugar de um feedback negativo, a gente já está trazendo uma perspectiva de desenvolvimento, que é o que o feedback está se propondo a fazer. E aí, quando a gente fala sobre como estruturar um feedback, a gente traz alguns métodos, a gente tem algumas técnicas que ajudam a gente a facilitar esse momento. Então, um momento que pode ser complicado, que pode ser confuso, trazendo isso, a gente consegue ter mais claro, como que eu vou estruturar? Então, a gente trouxe 2 métodos aqui, que é o SCI ou o CCIE, que eles são muito parecidos, modifica mais a nomenclatura e alguns aspectos a mais. Então, o SCI, ele fala sobre situação, comportamento e impacto. E o CCIE fala sobre o contexto, o comportamento, o impacto e a expectativa. E falando sobre a situação e o contexto... Pode passar. Isso, obrigada. A gente fala sobre um tempo e um local. Então, a gente fala sobre o contexto que aquilo aconteceu. Então, quando aconteceu isso? Em quais momentos que o colega teve um comportamento que foi positivo ou que foi abaixo do esperado? A gente precisa trazer aquela pessoa para o momento em que aconteceu aquilo, para a gente estar alinhado sobre o que a gente está falando. Então, quanto mais contextualizado, então, quanto mais específico a gente for, mais fácil vai ser da gente se conectar com a outra pessoa e da pessoa entender sobre de quando a gente está falando. E aí, falando sobre o comportamento, a gente fala sobre aquilo que foi visto, então, uma ação. Muitas vezes a gente consegue falar sobre um comportamento a partir de uma ação, realmente. Então, assim, a gente tem várias definições teóricas, assim, dentro de psicologia, dentro de áreas que estudam comportamento, mas a gente poderia definir ele como um verbo no infinitivo, então terminado com ar, ir e or no exemplo de por. E aí a gente pergunta, o contexto, o comportamento ele é uma interpretação? Não, o comportamento ele é realmente uma ação, então é aquilo ali que a gente viu. Uma interpretação já é algo que vem da gente, e a gente não pode pontuar algo que a gente achou e que a gente acredita que seja isso, sabe? A gente tem que falar sobre coisas concretas. Então, o comportamento vem para a gente falar sobre aquilo que a gente viu, sobre uma ação que foi realizada pela outra pessoa. E também o comportamento é um juízo de valor? Não, o comportamento é a ação. E exemplificando assim sobre o juízo de valor, é a mesma questão ali da interpretação. A gente tem que falar sobre o que a gente viu, e não sobre aquilo que a gente acredita ou aquilo que é nosso. Um exemplo de juízo de valor seria eu não gostar do sotaque de alguém. Isso não é um comportamento, sabe? Isso é algo que vem da gente. Então, isso é um juízo de valor meu, a partir das minhas crenças e dos meus princípios. E aí, falando sobre o impacto, o Barbalho vai falar. A outra parte aí seria o impacto, né? Qual foi o impacto que aquele comportamento teve em você, em outros, nas tarefas da equipe ou na organização? E esse impacto foi positivo ou negativo? Então, você vê o comportamento do seu colega ou do líder e interpretar se aquilo ali foi bom ou ruim, ou qual foi o seu impacto que teve, foi positivo ou negativo, para você, na hora de dar o feedback, você conseguir dizer para ele, passar isso para ele. Então, pode ter tido um impacto, digamos, positivo em mim, se eu vi alguém ajudando, achei legal, e vou lá e passar um feedback positivo para essa pessoa elogiando. Pô, legal a tua atitude, tá? De estar auxiliando.
Então, teve um impacto positivo, o comportamento da pessoa teve um impacto positivo. Ou um impacto negativo. Pô, tu fez isso, as pessoas ficaram meio assim. A gente vai dar um exemplo mais à frente. Expectativa. Né? Qual a sua expectativa em relação ao comportamento? Você quer que seja mantido ou você tem alguma sugestão de melhoria? Então, você viu que seu colega teve um comportamento legal, onde ele ajudou outras pessoas, você vai dar um feedback, um feedback positivo para essa pessoa, e a expectativa é que ela mantenha esse comportamento positivo, né? Eu espero que você faça mais vezes, eu espero que você continue proativo, eu espero que você continue ajudando. Então, você dá um feedback positivo, uma expectativa de que você quer que aquela ação seja mantida. No caso, se foi alguma coisa que ficou abaixo do esperado, teve um impacto negativo, então você vai passar o feedback para essa pessoa e vai dizer a sua expectativa. Olha, aconteceu isso, isso e isso. Eu espero que, ou não dizer, eu espero que não se repita, mas eu acho que tu pode fazer isso para melhorar nesse ponto. Então, você está dando uma expectativa, já uma sugestão de melhoria para a pessoa. Se você fizer isso, você pode melhorar nesse ponto. Aqui a gente traz um exemplo, né? Estou passando feedback para uma pessoa, então vou passar para ela. Durante a sua apresentação no Compartilhada Mais XP, e isso seria o contexto ou a situação, né? Quando que ocorreu o comportamento? Então, vou dizer, durante a sua apresentação no Compartilhada Mais XP, você falou por todo o tempo disponível. Então, você não deu tempo para as outras pessoas. Esse foi o seu comportamento. Sem dar espaço para as outras pessoas opinarem ou perguntarem o impacto que isso teve nas outras pessoas. Como tu falou durante todo o tempo, ninguém teve tempo para perguntar ou opinar. As pessoas podem ter saído com dúvida. Então, esse foi o impacto que ficou para essas pessoas. E, por último, a expectativa. Eu acho que na sua próxima apresentação você poderia dedicar um tempo para perguntas e opiniões. Então, uma sugestão de melhoria para a pessoa estar trabalhando aquele ponto, estar melhorando naquele sentido. Um detalhe que, assim, até como a Maria Lara falou ali, aqui tem essas duas técnicas, né, o SCI e o CCIE. Você pode, no caso, só passar até o impacto, e aí você meio que deixa para a pessoa estar interpretando. Então, você, durante a apresentação compartilhada da USP, você falou por todo o tempo disponível e as pessoas não conseguiram perguntar ou tirar dúvidas durante o tempo lá da palestra. Você pode encerrar aqui e a pessoa vai refletir. Eu não dei tempo de ninguém perguntar, acho que na próxima eu tenho que dar um tempo para as pessoas perguntarem. Ou você mesmo já fornece a expectativa. Acho que na próxima tu podia dar um tempo para as pessoas perguntarem, tirarem dúvidas. Então, todas as duas formas funcionam, tá? Mas, até um trecho do livro do Inteligência Emocional do Daniel Goleman, a crítica, como todo feedback útil, deve ser acompanhado de uma sugestão para resolver o problema. Então, você dá uma sugestão para a pessoa, está resolvendo, aqui coloca como resolver o problema. Na verdade, você está passando ali a expectativa de se ela deve manter a ação ou deve trabalhar como uma melhoria para o futuro. E aí a gente traz algumas dicas quando você for passar o feedback. Primeiro, seja específico. Evite declarações vagas como você precisa ter mais empatia, você não é confiável, você não está fazendo um bom trabalho. Isso não dá valor para a pessoa. Se é só chegar uma pessoa e dizer, tu não está fazendo um bom trabalho, o que eu estou fazendo de errado? O que eu deveria estar fazendo? Aonde eu estou errando? Aonde eu posso melhorar? Isso não diz absolutamente nada. Né? Então, imagina que você vai entregar um relatório para o seu chefe, ele pega o teu relatório, olha e diz, não gostei, refaz. E te devolve. Eu vou refazer o quê? Como? O que ele não gostou? O que é para eu mudar? O que eu tenho que melhorar? Eu não sei. Então, a gente tenta evitar essas declarações, né?
de você não está fazendo um bom trabalho, você não é confiável, porque a pessoa não consegue verificar muito bem aonde que ela está errando e onde ela tem que melhorar. Não faça rodeios, não seja indireto e nem evasivo. Você tem que chegar lá para passar o feedback, a gente já mostrou ali como estruturar, você vai para passar aquele feedback. Tente citar exemplos e fatos do porquê você tem essa visão da pessoa, como a gente colocou. Citando exemplos, né, comportamento, situação e contexto, e você passar que naquela situação ou contexto, a pessoa teve aquele comportamento e aquele comportamento teve aquele impacto, por isso você tem essa visão da pessoa. Beleza? Número 2, foque em um comportamento e não em características das pessoas, como eu já disse. Você não vai dizer, tu está sempre atrasado, tu não respeita a hora de trabalho. Ao invés disso, quando você se atrasa, a equipe fica aguardando você chegar para resolver algum assunto. Isso acaba atrasando o trabalho de outras pessoas. Então, você está, novamente, situação, comportamento e impacto. Né? Aqui, nesse caso, como eu citei anteriormente, ele encerra aqui no impacto, ele poderia dar uma sugestão de melhoria, mas aqui nesse exemplo ele encerra no impacto. E isso acaba atrasando o trabalho de outras pessoas. É o impacto que o comportamento da pessoa tem sobre outras, ou sobre, no caso, as tarefas, sobre a organização. Outro trecho do livro, né? A crítica feita de forma hábil concentra-se no que a pessoa fez, no que pode fazer, em vez de identificar um traço do caráter da pessoa num trabalho mal feito. É o que a gente falou ali. 3. Não espere uma reunião sazonal para dar um feedback. A gente tem reuniões agendadas de feedback a cada 3 meses. O ideal é que o feedback seja dado quase que imediatamente a um evento. Então, quanto mais próximo do evento, é mais fácil da pessoa assimilar que aquilo que ela fez está certo ou está errado. Inclusive, uma das citações que eu vi era de, se possível, interrompa a pessoa e dá o feedback ali, porque ela consegue assimilar que aquilo que ela acabou de fazer está certo. É mais fácil do que você chegar e dizer, pô, Thaisa, lembra na reunião da análise, há 3 semanas atrás, tu fez um comentário assim, assim. A pessoa vai, nossa, eu falei isso? Nem lembro. Então já fica um pouco mais difícil para ela assimilar. Prepare-se para o feedback. Né? Pense no que você vai falar. Quando você estiver passando feedback com a pessoa, estruturar esse feedback, como a gente está mostrando aqui. Pense no comportamento que a pessoa teve, qual foi o impacto em você e em outros. Estrutura tudo isso. Lembra das dicas 1, 2 e 3. Tudo fechadinho. Leva para a pessoa, chama a pessoa para conversar e passa o feedback. Evite fazer piada. A pessoa pode não entender o valor do feedback. A recomendação é que, digamos assim, antes de começar, até vale para dar uma quebrada no gelo. O pessoal tem um pouco de receio. Feedback, aí a pessoa fica meio receosa, assim, já vai meio fechada para a reunião. Às vezes é interessante, na hora que, antes de começar, né, uma piada ali, alguma coisa para desarmar, para tentar quebrar o gelo. Não é necessário, mas pode ajudar. Mas durante a passagem do feedback, daí o ideal é que você evite fazer piada, porque a pessoa pode não entender o valor do feedback. Então, você está brincando ali, ela pode levar por menos. Tá ok. E agora a parte de receber feedback, a Maria Laura vai passar para vocês. Sim, e às vezes a gente pensa que o momento de estar passando um feedback é difícil, mas também o receber feedback é também um momento delicado. Pode passar, por favor. Então, é muito importante a gente saber e a gente entender como receber um feedback também. E quando a gente já tem uma ideia de como é passar um feedback, torna o processo de receber o feedback muito mais fácil também. Então, esteja aberto. Então, não é uma crítica e nem é um ataque pessoal. Então, ela está pontuando algo ali pensando no seu desenvolvimento. Então, pensando em você, pensando no coletivo, naquela equipe,
naquilo ali que está sendo desenvolvido, sabe? Para as pessoas conseguirem ser a melhor versão delas, assim. E não crie preconceitos ou tente se livrar deles. Então, sempre busque, assim, estar aberto realmente a ver como a pessoa vai chegar até você, entende que ela também teve um processo de de estruturar todo aquele feedback, de chegar e falar com uma outra pessoa sobre ela, às vezes é muito difícil também. Então, tá aberto também para entender o lado da outra pessoa. E esteja aberto a receber o que vier para usá-lo de maneira construtiva. Então, é sempre pensando que, cara, o feedback, ele é para o meu desenvolvimento. Se aquela pessoa, ela tá chegando ali para falar comigo, para me passar sobre algum comportamento, ela quer que eu me desenvolva, porque senão ela simplesmente iria ignorar, iria fingir que não aconteceu ou deixar para lá. Então, é um momento, assim, de entender sobre nós e entender como a outra pessoa está vendo aquilo que a gente está ali fazendo, né? Pode passar, por favor. E aí, uma frase também tirada de algum lugar da internet é que o feedback é um presente. É um investimento de uma outra pessoa para apoiar o nosso processo de desenvolvimento. Por isso, aproveite ao máximo esse momento. Então, muito essa ideia de que o feedback é um processo de desenvolvimento. E o Bridge, ele se compromete muito com o desenvolvimento dos colaboradores. Então, por isso que é tão importante a gente estar passando, pensando que a gente vai estar se desenvolvendo durante o processo e desenvolvendo a outra pessoa também durante esse processo. E, para quem acompanhou a série do Dark aí, tá tudo conectado. O feedback, ele vai servir de base, ou está servindo de base, para o nosso plano de desenvolvimento individual. E não necessariamente as pessoas que não participarem, mas que as equipes utilizem essa ferramenta de feedback, que ele também, além de melhorar o relacionamento e o desenvolvimento profissional de todos, ele também vai impactar no clima organizacional. E te lembra que a gente colocou aquelas dois itens lá na frente? É uma coisa que a gente quer ver, a gente quer que as pessoas, que os líderes ajudem, identifiquem melhor os pontos de melhoria dos liderados. Acho que todo mundo é uma informação que todo mundo tem interesse de estar recebendo. E elogiar quando um trabalho é bem feito, que é a parte que talvez seja uma das mais difíceis de acontecer, mas que todo mundo tem interesse. Inclusive, durante as pesquisas, eu vi que eu não vou lembrar agora onde, mas algum lugar dizendo que quanto maior o nível de desenvolvimento profissional da pessoa, mais ela anseia por estar recebendo feedbacks construtivos. Porque você está se desenvolvendo profissionalmente, você sabe que você é bom, mas você quer saber aonde você pode melhorar. Então, quanto maior o nível da pessoa, quanto maior o nível de profissionalismo da pessoa, mais ela anseia por estar recebendo feedback construtivo, que aí ela consegue ver aonde que ela tem que melhorar e para estar trabalhando nesses pontos. Um pouco mais, agora um pouco mais, saindo um pouco tanto da teoria, mostrando algumas ferramentas que hoje existem, essa questão do feedback, do engajamento dos colaboradores. Isso é algo que é tratado em vários locais do mundo. E existem algumas ferramentas já específicas para isso. Uma delas essa ferramenta, o Vibe, onde você consegue mandar feedbacks de tanto positivos quanto de melhoria para os seus colegas, nas sugestões de melhoria. Então, você vai ali, preenche a informação, coloca o seu nome, manda, e já fica registrado lá. Inclusive, tem meio que um ranking ali dos feedbacks que as pessoas recebem. Isso aqui é mais para o último item de baixo, é mais para a questão da gestão, de estar acompanhando isso. Ela tem também essa mesma ferramenta, parte de clima organizacional, pode ser, aqui ela faz de duas formas, pode ser perguntas, pode ser único, como a gente faz no Bridge, no final do semestre, no final do ano, ou ela tem também a opção de estar fazendo a PCO em forma de pergunta semanal. Então, toda semana ela manda uma pergunta para o colaborador, e aí, como é que tá, tipo,
nível de satisfação, o líder está dando feedback, os colegas estão dando feedback, e aí você configura as perguntas e aí está encaminhando toda semana. Essa outra ferramenta, a Engagedly, ela, acho que assim, de todas as que eu vi, é meio que uma das maiores, assim, de quantidade de funcionalidades. Ela tinha várias coisas, questão de avaliação de desempenho dos profissionais. Você pode solicitar feedback 360 através dela. Você pode definir OKRs pessoais para os colaboradores. Você consegue fazer feedbacks numa espécie de feed ali da pessoa, então tornando meio que isso público. E também tem a parte um pouco ali do gamification, que a pessoa, conforme ela vai, digamos, trabalhando, evoluindo e tendo atitudes, ela vai recebendo ali umas medalhinhas relacionadas à evolução dela. Tem essa outra ferramenta, o Tiny Post. A diferença dele é que você consegue dar um feedback para grupos de pessoas. Então, eu quero mandar um feedback para a equipe da NP completo que terminou o módulo de imunização. Então, você consegue ir lá, selecionar as pessoas da equipe e escrever um feedback lá para elas. Pessoal, parabéns pelo trabalho, ficou legal, assim, assim, assado. Então, você consegue mandar feedback para grupos de pessoas. A Sprig HR, você pode estar mandando feedback para a pessoa, para o colaborador, né, para a própria pessoa, ou mandar só para o chefe dela, o líder, enfim, ou tá mandando para os dois. Então, tem essa outra opção. E por que não a gente começar a pensar nisso, em alguma coisa nesse sentido, dentro do meu bridge? O pessoal ali que trabalhou no Hackathon, uma das equipes, trouxe uma opção ali, né, que era de um projeto que era para fazer um pouco dessa parte de gamification dentro do meu bridge, onde as pessoas teriam conquistas, receberiam badges e níveis, né, dentro do bridge. Então, por que não? Né? E todas essas funcionalidades poderiam estar sendo incorporadas no nosso processo de trabalho ou dentro das ferramentas que a gente já tem. Precisa de uma ferramenta? Não. A gente, até então, né, estávamos todos localizados fisicamente praticamente no mesmo espaço, apesar da divisão por andares ou salas, mas você conseguia dar feedbacks pessoais para as pessoas. E é sempre recomendado o feedback pessoal. Mas não que o feedback via alguma ferramenta não tenha valor. Você pode estar utilizando o Slack, outra ferramenta, para estar passando esse feedback. Basicamente, é isso que a gente tinha para falar para vocês. Alguns itens aí. E não sei se a Maria Laura quer fechar de alguma forma. Não, estou contemplada. Só saber se tem alguma dúvida, se a gente pode ajudar em mais alguma coisa. Isso, acho que Eu agora tenho uma dúvida. Isso, diga. Vocês mostraram várias ferramentas para passar sobre texto. Acho que até o Slack é uma forma de passar dessa forma. Mas vocês acham que é melhor ou pior? Ou são iguais? Falar por vídeo ou pessoalmente e falar por texto? Acho que eu posso responder? Pode. Tá. Então, quando a gente fala, assim, pessoalmente é sempre melhor. Porque a gente tem essa conexão, a gente vai estar ali entendendo como o outro está se sentindo também. Porque o momento de dar e receber o feedback é um momento muito empático, né? Então, tipo, a gente tem que tentar entender como o outro vai se sentir ali naquele lugar. Então, assim, pessoalmente é sempre o mais indicado. Principalmente se a gente for tratar sobre algum feedback construtivo, algum ponto mais delicado. E por Slack funciona também. A questão vai muito sobre como que você vai comunicar aquilo. Então, eu vou chegar e já vou passar direto aquele feedback construtivo, ou eu posso tentar chegar de uma forma mais sutil, mais suave, sabe? Exatamente isso, sobre parecer ser grosso, sabe? Então, vai muito disso. E algo que eu estava lendo agora nesse período de quarentena
é sobre como que a gente se conecta com a outra pessoa quando está o vídeo ligado. Então, só de você ver a outra pessoa, você já gera uma conexão muito maior, já gera uma relação, assim, de entendimento e uma conexão realmente muito maior. Então, o vídeo também é muito legal, sabe, para esse período que a gente está distante. Valeu. Eu posso fazer uma consideração? Ai, Lá pai. vem. Não, que eu acho bacana, assim, trazer para até a gente refletir um pouquinho, assim, que vocês trouxeram vários tópicos, assim, de feedback em relação a pessoa para pessoa, né? Que costuma ser o mais habitual ali no dia a dia da gente no laboratório, ou até à distância aqui no caso. Mas é interessante também a gente falar que feedback, eu acho, na minha percepção, ele também se aplica quando a gente vai tratar sobre um processo como um todo, sabe? Às vezes, por exemplo, mandam ali algum tipo de validação para a gente fazer, validação no caso, né? Um feedback mesmo para fazer sobre interfaces, ou dar a nossa opinião, ou às vezes um feedback de algum evento que acontece, que mesmo a gente não falando diretamente para uma pessoa, a gente está falando sobre o trabalho de alguém, né? Sobre um pouquinho de cada pessoa que construiu naquilo, assim, que eu acho que é válido aplicar tudo que vocês trouxeram hoje nesse treinamento também, sabe? Às vezes a gente acha que não é porque tem diretamente só uma pessoa lidando com aquilo, e que a gente não está falando diretamente para ela, que não necessariamente vai ter o mesmo impacto que se fosse, né, só sendo para ela. Então acho um ponto legal de se considerar nesse momento. Só eu concordo contigo, Taparete. Só um detalhe que, assim, puxando um pouco do gancho que tu falou aí, o objetivo aqui foi de mais essa parte de como você estruturar o feedback. A gente acabou não trazendo tanta questão de como é que eu posso dizer, técnica de trabalhar feedback, como você conhece, sanduíche, feedback 360, one-on-one, esse tipo de coisa, porque, na verdade, quando você pensa ali na estruturação do feedback, ele serve para qualquer uma delas. Então, no caso, tanto para do pessoal como o trabalho de uma equipe, isso também se aplica da mesma forma. Legal. Eu tenho uma dúvida quando a gente fala sobre feedback, que eu não sei se isso pode gerar confusão para outras pessoas, né? Principalmente quando a gente responde, por exemplo, a PCO, que a gente tem que dizer se recebe feedback ou não. Aí a gente viu hoje aqui que a gente pode ter um feedback formal, né? A gente marca um evento e faz o feedback, mas que idealmente a gente deveria ir dando feedback durante a nossa rotina, né? Assim que as coisas acontecem. E eu não sei se quando a gente usa o termo feedback, na cabeça das pessoas vem, tipo, o evento, aquele que a pessoa me chama e fala, vamos ter uma reunião de feedback? Então, eu não sei se até na PCO seria interessante avaliar isso, deixar isso distinto, né? Assim, eu recebo um feedback formalmente, ou eu recebo feedback, mas nunca me chamaram, assim, com esse propósito, mas eu percebo que eu recebo ele durante o meu trabalho. Pode ter algumas surpresas, do tipo, aquela pessoa acha que só recebe feedback formalmente durante o dia a dia, de repente ninguém nunca fala nada sobre o que ela fez, se tá legal, se não tá legal, né? Porque, aí uma dúvida que eu tenho vou trocar uma ideia com um colega, preciso dizer, olha, queria conversar contigo que é para passar um feedback. Às vezes eu tenho a sensação de que é melhor não usar essa palavra, e só falar que queria trocar uma ideia sobre algum assunto com ele e passar o feedback, justamente para evitar esse climão, assim. Por outro lado, se eu usar o termo feedback, pode ser que a pessoa já vá mais ligada, sabendo que é uma coisa que ela tem que cuidar, pode ser que leve com mais seriedade. Eu não sei realmente o que vocês recomendam, se é que tem uma recomendação para isso, né? Se é melhor ser mais espontâneo, assim, deixar nas entrelinhas, ou dizer que não, vamos conversar para eu te fazer um repasse. Assim. Maria Lara, você quer responder? Eu não sei se eu ia perguntar se você queria responder ou se eu posso responder. Tá. Pode responder, se eu tiver uma opinião diferente, depois eu... Tá bom. Então, assim, quando a gente pensa sobre esse momento formal, a gente pensa na palavra feedback, ela já tem muitos
preconceitos, assim, né? Então a gente pensa, putz, feedback, cara, lá vem bucha, sabe? Tipo, ai, o que eu fiz? Mas eu acho que vai depender muito de como você se sente mais confortável em passar o feedback para outra pessoa. E assim, eu conheço aquela pessoa, eu sei que ela já vai entender se eu só marcar uma conversa com ela, eu só trocar aquela informação ali com ela. Ou, não, eu sei que aquela pessoa, ela vai receber aquilo ali melhor e vai absorver mais se eu pontuar, vamos ter uma conversa de feedback. Então, acho que não tem um certo ou um errado, sabe? Vai mais de, eu me sinto mais confortável quando eu vou falar para a pessoa que eu vou passar um feedback para ela. Ou, não, eu me sinto mais confortável se eu passo o feedback como uma conversa normal. Acho que respondendo a esse último tópico assim que você trouxe, vai muito do entendimento do que fica mais confortável para você e o quanto que a outra pessoa também pode se sentir, sabe? Às vezes é algo que não é tão claro assim para ela, então eu vou pontuar como um feedback, entende? Vai muito do entendimento assim do momento, da pessoa, de você. Não sei se o Barbário quer complementar. Na verdade, a minha complementação acho que era mais ou menos nesse sentido, só mudando um pouquinho ali a questão do... mas é o mesmo sentido, né? De quão confortável você se sente. Mas às vezes depende até um pouco da intimidade que você tem com a pessoa. Então, assim, eu acho que eu nunca tive reunião de feedback, por exemplo, com Dias. Mas por quê? A gente tinha um bom nível de intimidade, então quando eu tinha alguma coisa para falar para ele, eu falava. E acho que a recíproca era verdadeira, então tinha alguma coisa, ele vinha e me falava, então não necessariamente tinha digamos, essa formalidade do ritual, deixa eu te passar um feedback. Então acho que é um pouco do que a Maria Laura falou ali, questão de você se sentir confortável, a pessoa também. E eu acho que o nível de intimidade, né, que acaba impactando do quão confortável vocês se sentem um com o outro, também é um dos fatores que acaba dizendo se o que é melhor, né? Se você marcar uma reunião, criar um evento para ir lá e passar feedback para a pessoa, ou se você se sente mais à vontade, você chama a pessoa, conversa e já passa aquilo ali mais naturalmente. Isso me fez pensar numa questão, rapidinho, que eu queria fazer. Vocês estão falando tanto da questão de dar o feedback de forma espontânea, quanto ter essa questão do evento, né, e tal. Quais são os pontos positivos das duas coisas? Porque eu imagino que as duas coisas têm uma carga positiva de alguma forma. Então eu queria saber o que vocês podem falar, o que tem de positivo em você ter essa formalidade, mas quais são os pontos ruins? E qual é o ponto positivo de ser espontâneo, mas quais são os pontos ruins? Se é que também tem uma visão desse tipo, assim. Eu queria saber se vocês podem falar algo sobre isso. Maria Laura. Tu parou ímpar. Pode falar. Aí qualquer coisa eu complemento. Tá bom. Eu acho que assim, pelo menos na minha percepção, quando você, digamos assim, marca o evento, né, que você vai dizer, vou passar o feedback, a pessoa já vai mais preparada e até um dos objetivos dessa apresentação é que as pessoas se preparem, mas não no sentido de ficar na defensiva, mas você tem que estar aberto para estar recebendo a informação que o seu colega vai lhe passar. Se ele passar um feedback positivo, ótimo. Se ele passar um feedback construtivo, você está sabendo assimilar aquilo ali, beleza, como é que eu vou... Eu tive esse comportamento aqui que gerou esse impacto abaixo do esperado, o que eu vou estar fazendo para estar melhorando nesse ponto, para evitar que isso aconteça de novo. Então, eu acho que assim, digamos assim, o evento, ele acaba te deixando mais, como é que eu vou dizer, mais ciente daquilo ali, mas não pode ser uma coisa que tu já vai, nossa, feedback, já vou com a guarda armada ali porque vem chumbo. Como teve até um exemplo ali do Paulo, né? Feedback ao vivo. Não, feedback não é uma coisa ruim. Não é porque alguém dá uma resposta atravessada que feedback ao vivo. Não, gente, não é uma coisa ruim, tá? E
Em relação à conversa mais aberta, na minha opinião, né, acaba tendo o mesmo valor, principalmente se você tem digamos assim, um nível de intimidade maior com a pessoa, e acho que até talvez um pouco da tua evolução como maturidade profissional, da pessoa falar e você já interpretar que aquilo ali, ó, realmente, isso aqui é um ponto que eu tenho que melhorar. Fulano falou ali e eu estou pensando aqui, realmente é um ponto que eu tenho que melhorar, então eu vou trabalhar nisso. Então, acho que as duas formas têm vantagem, mas eu acho que qual você vai utilizar depende um pouco do contexto. Não sei se respondi a tua pergunta ou se a Malau quer acrescentar alguma coisa. Vou complementar. O Marcelo ele também trouxe ali no chat sobre a magnitude do impacto gerado por esse feedback, também define se precisa ser algo mais formal ou algo mais contraído. E sim, isso faz muito sentido, né? Então, ver também qual é o feedback que a gente vai estar passando e se é preciso marcar um evento mais formal ou, sabe, ou eu espero um evento formal ou eu já passo mais direto. Algo que acontece muitas vezes quando a gente tem um evento marcado assim para ter feedback é que às vezes gera um acúmulo de comportamentos que a gente quer dar o feedback. E aí, às vezes, por exemplo, um feedback maior, assim, então que vai estar ali com toda a equipe, algo assim, a cada 3 meses. Putz, pensa o tanto de coisa que não acontece nesses 3 meses, sabe? Então, assim, tem muitas vantagens, mas também tem desvantagens dos dois. Então, tipo, pelo que eu entendi, assim, depende tanto da maturidade de quem vai ouvir, né, do jeito que a pessoa está pronta para ouvir, quanto também sobre o que vai ser falado. Ou seja, esses seriam os dois fatores que decidem mais o que você tem que fazer. O que eu vou falar e com quem eu estou falando. Você pensa nessas duas coisas para tomar a decisão. Seria mais ou menos isso. Vocês estão dizendo. Ok, entendi. Barbalho ou não? Sei lá, Mais ou menos. Ok. Acho assim, são fatores que acabam impactando, né, o que você vai falar e para quem você vai falar. Acho que é pensar no nível de maturidade de profissional da pessoa, talvez nem tanto, mas como foi colocado ali, do quão confortáveis vocês se sentem com a situação. Ao meu ver, pelo menos, é um impacto que... Sim. Quando eu usei o termo maturidade, eu queria dizer mais nesse sentido. Eu acho que talvez o termo não foi tão bom. Mas eu quis dizer mais nesse sentido, entendeu? Do quanto a pessoa está aberta para ouvir isso ou se sente confortável. Eu acho que você expressou melhor do que eu nesse caso. É porque eu acho que a pessoa estar ou não aberta, talvez tu não vai saber muito bem se ela está ou não aberta. Então, talvez nesse caso o evento seja melhor, que aí tu vai dar o feedback e a pessoa já está ciente de que ela vai estar recebendo o feedback. Ah, sim, ok, entendi. É verdade, você não vai saber sempre, realmente. Eu posso comentar uma coisa também, já que vocês falaram que depende muito de quem está envolvido e tudo mais, e do nível de conforto, será que não seria justamente o caso de primeiro tentar passar de uma forma informal e verificar se isso teve resultado positivo, e caso não tenha obtido o resultado, a gente, tipo, tentar marcar uma coisa mais formal e passar de uma forma, tipo, mais pontual para a pessoa saber que se trata de um feedback, sabe? Não sei se isso surtiria efeito, enfim. Eu não sou contra. Eu não discordo. Eu também não. Desde que assim, se sinta confortável, não, vou tentar. Eu tenho intimidade suficiente, digamos assim, tenho intimidade suficiente para falar com a pessoa de forma informal para tentar passar um feedback para ela. E você tentou passar, daí se ela não entendeu muito bem, então marca um evento para estar conversando, passando isso de uma forma melhor. Sim. Trouxeram 2 comentários. Não sei se foi respondido, na verdade, antes de eu falar isso. Tudo bem. Então, vou continuar. A Mahara, ela trouxe sobre podemos dar feedbacks dos feedbacks. Por exemplo, quando alguém faz uma crítica pessoal ao invés de um comportamento.
eu não chamaria isso de um feedback do feedback. E a minha sugestão, assim, seria entender sobre o que aquela pessoa tá falando, sabe? Você mostrar que não entendeu. Tipo, mas eu acredito que isso seja uma crítica pessoal. Entendeu? Tipo, tá realmente ali conversando e tentando se alinhar. Então, ao invés de falar, tipo, cara, isso aí que você me deu é uma crítica pessoal, então eu não vou nem ouvir falar. Tipo, sim, eu entendo isso que você trouxe, mas na minha visão é uma crítica pessoal. Como que você adaptaria isso? Ou o que aconteceria nisso, sabe? O Barbalho também tem algo, pode falar. Não, até porque, teoricamente, se fosse um feedback mesmo, como o próprio termo já diz, ele não precisaria de um feedback sobre ele, né? Seria, como tu falou mesmo, alguma crítica sem um tipo de direcionamento bem consolidado, como a gente espera de um próprio feedback, né? Sim. E algo também que eu lembrei, assim, que eu esqueci de falar, foi que quando a gente está ali no momento de receber um feedback, é importante a gente não sair daquele momento com nenhuma dúvida. Então, por exemplo, não de estar armado e rebater tudo que aquela outra pessoa disse, mas de tirar todas as dúvidas, esclarecer todas as dúvidas. Porque de nada adianta você ouvir e não entender, ou às vezes não concordar com o que aquela pessoa disse e só guardar para mim, sabe? Falar, beleza, ela falou aquilo, mas eu não concordo com nada, beleza, beijos, falou. Então, tentar entender, esclarecer as dúvidas, esclarecer o momento, não de uma forma reativa, mas de uma forma realmente de entender, buscando desenvolvimento. E outra coisa que também trouxeram ali no chat foi, a Luciana trouxe sobre um livro bem bacana, que ela recomenda, que é o Comunicação Não Violenta, do Marshall. E sim, ali traz bastante tópicos sobre uma comunicação de uma forma empática, uma comunicação que não vá, realmente, que não seja violenta, então, que não vá agredir, que chegue de uma forma que seja objetiva e que não vá machucar outra pessoa, né? Então, que não vá ser grossa, estúpida, ou que, às vezes, pode ser bem delicado. E é uma boa recomendação, realmente. É isso, meu povo. Mais alguém? Não? Dou-lhe uma. Púrigo, quer mandar um beijo? Tá com o microfone aberto aí? Só pra